Olá, meus amores! Cheguei! Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Vamos para mais uma leitura? Bora? Falar aí do seu momento, da sua situação, desse ser de luz. Vamos ver o que as cartas trazem para vocês hoje. Gratidão a todos aqui presentes. Eu sou a Bia, se você ainda não me conhece. E você que me conhece, eu sou a Bia, para você não esquecer. Vamos lá? Aqui no canal não temos opção de escolha, tá? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, é uma leitura única. A gente fala de relacionamento. E eu vou entrar aqui hoje na mesa, vendo como você entra aqui na leitura. Vamos lá? Como que tá a sua energia, o seu estado de espírito, né? Quando você veio parar aqui nesse vídeo. E não é por acaso, meus amores, pode ter certeza. Vamos lá. Gratidão, universo. Se concentra, se puder, deixa o seu like no início para você não esquecer. Se inscreve se ainda não é inscrito e deixa um coraçãozinho aí para mim. Você entra com um Ás de Copas invertido. Mas o quê? Por que esse Ás de Copas invertido? Pajem de Paus. Mais uma. Rainha de Paus. O que houve aqui? Alguém quis brincar aqui com você, né? Bia, por que você está dizendo isso? Olha só, a gente tem uma rainha de paus, você entra aqui com essa energia, mas o Ás de Copas invertido e o Pajem de Paus é aquele espírito brincalhão. Tudo bem que eu estou vendo aqui a sua energia, mas a gente vendo a sua energia em relação a essa pessoa, uma rainha de paus não aceita brincadeira, né? Não aceita que brinque com os sentimentos, com aquilo ali que ela está entregando, que ela está disposta a fazer dar certo. Se levar na brincadeira, né? Acontece o que? A rainha de paus, ela coloca a pessoa no lugar. Então você entra aqui numa energia de assim, não tô para brincadeira, né? Não tô para conversa fiada e também não vou deixar que brinquem com os meus sentimentos. Por mais que eles existam, que aqui a gente tem um Ás de Copas invertido, por mais que eles existam, se eu tiver que parar de dar, de demonstrar, de doar esse sentimento, eu vou parar. Porque essa rainha, ela me traz assim, ó, você coloca até no pedestal, mas você tira do pedestal também. É isso que eu vejo aqui. E tem mais, tá? Essa pessoa, eu falo isso porque a gente tem um pajem do lado da rainha de paus. Essa pessoa que você mentalizou, que você entrou aqui, ela pode, assim, ter confundido seus sentimentos ali com passe livre, sabe como? Então, assim, ó, uma pessoa que achou que podia chegar ali toda empolgada, toda animada, fazer graça, né? Acender ali uma esperança, né, dentro de você e depois simplesmente virar a cabeça, mudar de ideia, como a pessoa que fica ali com o controle trocando de canal. Só que aqui me fala que você cansou de ser a única pessoa levando isso a sério. Eu sinto muito essa energia. Esse Ás de Copas invertido, ele não fala que o sentimento acabou. Ele fala que você fechou a torneira, né? Porque com certeza aqui você percebeu que estava dando água para uma pessoa que vinha com um copinho furado. Eu sinto muito isso aqui, sabe? Uma energia muito de você ter lidado com uma pessoa, não vou dizer nem imatura, mas que não levou o compromisso a sério, não teve compromisso. Então a rainha de paus, ela diz: não confunda o meu coração aberto, né, com uma porta sem fechadura. Por quê? Você ainda pode sentir, mas não vai mais se desmontar para manter alguém confortável. Se essa pessoa ela quiser espaço na sua vida, ela vai ter que parar. É como se falasse assim com esse entra e sai, sabe? Porque você já entendeu que gostar de alguém não obriga você a aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de coisa. E você vem aqui com uma maturidade muito grande. A Rainha de Paus traz uma pessoa que é completamente independente, uma pessoa que gosto sim, mas eu não preciso de você.
né? Eu não preciso. Eu gosto de ter você do meu lado, eu gosto de fazer as coisas com você, mas eu não preciso de você para ter a minha vida, sabe? Então, tipo assim, você entra aqui se posicionando, você entra aqui com essa postura firme, com essa característica, com meus sentimentos não vai brincar. Se achou que ia brincar com meus sentimentos, aqui não vai brincar mais. Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que esse ser de luz entra aqui, né, em relação a você hoje. Qual é a energia conectando a você? Vamos lá. Rainha de espadas. Mais o que? A temperança. E o 8 de espadas. Olha, nesse momento, lembrando que o vídeo é atemporal, é o dia que você, né, chega para assistir, que chega para você. A rainha de espadas, ela traz muito uma pessoa observadora, né? Uma pessoa que está tentando, vamos lá, manter aqui hoje a calma nessa temperança, o equilíbrio, para tentar te entender de alguma forma. E a gente tem um 8 de espadas. Tipo assim, não é que essa pessoa não entenda o que você está dizendo, ela entende. Mas é uma pessoa que, assim, tem sérias dificuldades sei lá, de se desprender aqui de alguma coisa. Então, eu vejo uma pessoa, essa rainha de espadas não significa que é uma pessoa indiferente. Não traz isso para mim porque a gente tem a temperança do lado. Mas me traz aqui muito esse ser de luz. É como se tivesse entrado num modo analítico, sabe? Te analisando hoje aqui. Essa pessoa ela tá te analisando. E esse 8 de espadas pode sim hoje existir bloqueios entre vocês, sabe? Pode existir bloqueio. E quando eu falo bloqueio, esse bloqueio, ele não precisa ser só de rede social, não é isso. Ele pode ser aquele bloqueio de duas pessoas assim, ó, que até tem coisa ali para falar, mas ninguém está conseguindo chegar na conversa de verdade, né? Então, e pode ser muito pela imaturidade dessa pessoa, sabe? Não saber conversar, né? Então essa pessoa ela tá olhando para você, tentando entender assim, até onde você ainda aguenta. Como assim? Até onde essa rainha de paus ainda deixa assim, como é que eu vou te dizer? Uma brechinha, se ainda, né, vai deixar uma brechinha. Só que é uma pessoa que pensa demais, que mede demais, ensaia demais, e no fim a temperança está aqui, não sai do lugar. Então é como alguém que, sabe, aquela pessoa que pode escrever até uma mensagem e apaga, sabe, que larga o celular de lado. E a temperança, ela mostra que esse ser de luz, mostra essa pessoa aqui, tentando, é como se falasse, não piorar a situação. Então essa pessoa sabe que ela não pode chegar de qualquer jeito, porque é alguém que percebeu que você não está mais aceitando conversa mole. Então, não é falta de entendimento. Essa pessoa entendeu o seu recado. O problema é que o 8 de espadas aqui mostra alguém preso ali na própria cabeça, querendo achar aí uma saída, mas sem precisar o quê? Encarar de frente aquilo que fez, né? Aquilo que deixou de fazer, porque a rainha de espadas não é que ela não pense, ela mostra indiferença, mas ela fica tentando o tempo todo dar um jeito de ganhar a história, sabe? Sair por cima da história. Então essa pessoa ela entra aqui muito te analisando e essa análise que eu vejo é para ver se essa rainha de paus, por ter todo esse desejo, toda essa vontade e toda essa intensidade, abre uma brecha para essa pessoa, entendeu? Para ela de novo. Então eu sinto muito isso aqui. É como se essa pessoa estivesse testando o tempo, a paciência, o limite, né, para ver se ela não precisa, se ela não precisa fazer, né, tanto esforço. É como se aqui falasse assim, filha da mãe essa pessoa aqui, né, gente? Caraca, nossa, deixa eu ver qual é a energia entre vocês hoje. Gratidão. Pagem de ouros.
Um 9 de espadas invertido e um 9 de ouros invertido. Fundo do deck a gente tem um 4 de copas. Gente, aqui, quando eu olho esse pajem de ouros aqui, assim, existe uma tentativa de manter, é como se falasse ainda alguma coisinha viva, sabe? O pajem de ouros, ele traz uma energia pequena, uma energia cautelosa, como alguém jogando uma isca para ver se o outro ainda responde. Eu sinto muito isso aqui. Só que esses 2 noves aqui invertidos mostram uma conexão bem mexida. Então, tem ansiedade, tem insegurança, é uma sensação de eu não sei mais qual é o meu lugar aqui na sua vida. Então parece que um quer sair desse sofrimento, né? Alguém aqui quer sair desse sofrimento, mas ainda busca no outro uma segurança que não está encontrando. Que o 9 de ouros traz isso aqui. Não é segurança de dinheiro não, tá, gente? Segurança dentro do relacionamento, né? E o 4 de copas aqui no fundo mostra o cansaço emocional, né? O sentimento, ele pode até existir, né? A oportunidade, é como se falasse, pode até aparecer, mas tem alguém aqui olhando e pensando, e acredito que seja você. Tipo, como se falasse, tá, mas vai ser mais do mesmo, né? Não basta chegar aqui com um agrado pequeno de um pajem de ouros, né? Depois de uma confusão grande. Porque a gente tem um 9 de espadas. Hoje, talvez doa menos, esteja doendo menos, sim, mas ainda é algo que incomoda. Então, o que eu vejo aqui? Não adianta chegar assim, né? Entre vocês existe uma abertura, mas também existe muita desconfiança, sabe? Em cima do que foi oferecido, está sendo oferecido, né? É como se aqui falasse assim, a frustração não é por não ser do jeito que você queria, mas a frustração por não acontecer como deveria acontecer. Então, é muito isso que me conta aqui. Mas vamos lá, meus amores, gratidão, universo. Gratidão. Eu quero mais um pouquinho, que eu achei bem pouca essa informação. Eu quero juntar com essas cartas a energia entre vocês hoje. Ó, Ás de ouros invertido. Realmente é falta de entrega, de compromisso. Ó, 10 de paus. E a carta do mago invertida. A energia entre vocês hoje, olha o fundo do deck, um 5 de paus invertido. A energia entre vocês hoje, tá vendo? Tudo que era para ser concretizado, as cartas, elas vêm invertida. Então é algo que não está acontecendo. Um exemplo, se você quer um relacionamento sério, um relacionamento, e eu sinto muito a palavra assim, eu já vivi muitas coisas na minha vida e eu não tenho mais tempo para perder. Eu quero alguém para me chamar de meu, eu quero me sentir dentro de um relacionamento, eu não quero viver desconfiada, eu não quero me magoar e também eu não quero mais ficar cobrando. Só que me parece que aqui as coisas não saem como deveria sair. Por quê? O 10 de paus fala sobre andar em círculos. Então é como se aqui me dissesse que andou em círculos aqui, sabe? E não saiu do lugar. E alguém aqui carregou, né, o peso dessa situação sozinha. Até, eu acredito que seja você. Você pode ter carregado, ter sustentado ali muitas coisas, na esperança que iria fluir, que ia dar certo, que a pessoa ia mudar. Não sei, entendeu? Então eu sinto algo aqui, assim que, ó, você vê essa imagem no 10 de paus aqui, a pessoa tá sem cabeça. Tipo, de chegar o momento e falar, não tenho mais cabeça para isso, não tenho mais o que fazer. Então, quando eu pergunto como é que tá a energia entre vocês, gente, o negócio tá tudo assim, é como se tivesse travado. E hoje, se já teve discussão, esse 5 de paus invertido, hoje me fala que não tá tendo briga. E não tá tendo briga por estar cansado
é como se falasse assim, tô cansada de falar a mesma coisa sempre. Tô cansada de ensinar uma pessoa que já é uma adulta, um adulto, a não se comportar como uma criança, porque o comportamento dessa pessoa, né, machuca os meus sentimentos. Eu não quero mais viver isso. E a gente vê que machuca mesmo o 9 de espadas invertido, que é tipo, você não vive em função daquilo que te dói, claro que não. Você não vive em função, mas é uma coisa que poderia ter sido diferente, poderia ser diferente, sabe? Então, deixar ali de lado não significa estar resolvido. Existem cicatrizes. E como eu tô falando, esse 5 de paus invertido, aqui para mim não é paz. É a falta de força para continuar brigando, entendeu? E não é brigando, batendo boca, é brigando pelo troço dar certo. Então é aquele silêncio depois de você explicar a mesma coisa pela 10ª vez e perceber que está falando com a parede, sabe? Como se não tivesse ninguém ali, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque você não está pedindo nenhum luxo aqui, eu sinto isso, nenhum luxo emocional. Você está pedindo o básico. Sei lá, clareza, constância, um lugar seguro nessa relação. Mas o Ás de Ouros invertido mostra o que aqui? Que nunca se construiu um chão firme, ou esse chão firme se perdeu. Então, você até tentou levantar essa casa aqui, manter ela de pé, né? O que eu digo é o relacionamento, gente. Só que parecia estar carregando, ali, sabe o que me mostra? Parecia estar carregando tijolo, enquanto você carregando o tijolo, enquanto essa pessoa aqui chegava só com a promessa e não saía da promessa. A promessa de mudar, a promessa de fazer diferente. O mago invertido, ele pesa muito nisso, porque ele fala o que aqui? Promete, né? Dá um jeitinho, muda por alguns dias, mas nada se sustenta. Por isso, aquele pajem de ouros ali, né? Quando eu falei que parece tão pequeno. Por quê? Depois de tudo que você carregou, uma migalhinha hoje não resolve mais. Não resolve para você. O que liga vocês hoje, o que eu sinto aqui, é um cansaço. Tem sentimento? Tem, mas é um cansaço de uma história que tinha tudo para virar alguma coisa concreta, se já não era, né? E foi destruído. Então, o que ficou aqui? Ficou rodando na promessa. E aí você chega naquele ponto, né, que não tem como. Eu ainda posso sentir, mas eu não tenho mais cabeça para viver isso do mesmo jeito. Parece que eu estou lidando com uma criança de 5 anos de idade. Estou aqui na 5ª série, e a vida não é a 5ª série, né? A vida é muito mais do que isso. Mas vamos lá, gratidão, universo. O que essa pessoa ela está mostrando? Qual é o comportamento dela para você nesse momento? Gratidão, universo. 4 de paus invertido. Gratidão, mais o que? 2 de paus. Mais uma. Ás de paus. Gente, que meleca isso aqui, hein? 4 de espadas no fundo do deck. Olha só o que essa pessoa está mostrando para você. Depois a gente vai ver se é realmente isso. Mas olha o que eu estou vendo aqui e o que você está vendo. Me parece que essa pessoa, ela realmente te deixa muito na dúvida. O 4 de paus invertido é como se essa pessoa tivesse, em alguns momentos, mostrando para você que ela não quer manter essa relação, que ela não quer ter esse compromisso, né? Aí, o 2 de paus traz isso. A pessoa fica ali parada, você não sabe, né, o que esperar da pessoa, né, o que decidir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Ás de paus, que fala desse desejo, que fala dessa vontade. Então, o que eu sinto aqui nessa energia? Esse ser de luz nesse Ás de paus é uma pessoa que passa para você a ideia de querer, e querer muito. Querer uma chance, querer uma oportunidade, querer viver isso, dizer que está apaixonada, que tem desejo, e de repente a química de vocês é forte mesmo. Talvez
Por muito tempo essa pessoa, por ter essa química, vocês dois, essa pessoa conseguisse te levar ali na maciota. Mas você quer mais. Você queria esse 4 de paus em pé. E essa pessoa, ela não tá te dando isso. Ela parece que ela tá mostrando para você que não é isso que ela quer, mas ao mesmo tempo ela te quer, sabe como? E aí você fica nesse 2 de paus, aqui ó, com o pé e a mão amarrada, né? E aí a gente tem um 4 de espadas aqui. Esse 4 de espadas me traz o quê? Tudo isso que essa pessoa está mostrando, esse 4 de espadas me fala de você. Você reavaliando as suas prioridades. Porque até quando você vai abrir mão, porque o desejo é forte, porque a química é forte, porque quando vocês se encontram, o negócio pega fogo. Mas se você não consegue dar um passo além. E isso é independente se você já teve uma relação com essa pessoa, se você está começando uma relação com essa pessoa, não importa. Hoje é como se você tivesse com um ser de luz parado na porta, bloqueando o caminho. Não entra e nem sai, sabe? Não deixa o caminho livre. Porque eu sinto aqui que essa pessoa, ela acende esse fogo em você. Eu não vou dizer nem a dar esperança, mas ela gera, cria expectativa. Não é uma ilusão da tua cabeça, entendeu? Por que que eu digo que não é coisa da sua cabeça? Porque eu tô sentindo aqui. Então, essa pessoa realmente te dá sinal. E eu vejo isso aqui, ó. Não é uma coisa que você criou, né? Então essa pessoa, ela te dá sinal. Sabe? É aquela pessoa que acende ali a luz da varanda, mas ela não abre a porta. Então, o que que ela mostra? Ela mostra desejo, ela aproxima, ela é como se aqui falasse que para muitos ela esquenta a situação e assim acaba fazendo você pensar, agora vai, né? E aqui fala muito de uma nova chance, uma nova oportunidade que talvez você tenha dado outras vezes. Só que o que que acontece? Você pensa, agora vai. Só que quando chega a hora de firmar alguma coisa, é como se falasse que essa pessoa recua. O problema não é faltar vontade. O Ás de paus mostra vontade aqui de sobra. O problema é que vontade não virou decisão. E o 2 de paus deixa tudo naquele vamos ver. Mais pra frente, agora não é a hora. É como se essa pessoa estivesse te cozinhando. É isso que eu sinto que essa pessoa está mostrando. É como se ela a sensação que você tem é que ela está te cozinhando. E você vai ficando presa numa história que parece estar tá sempre prestes a acontecer, a começar, a recomeçar, mas nunca começa direito. Para alguns aqui, vocês podem, por isso que eu disse, ele tem uma coisa de dar injetar uma coisinha pequena. Lembra que eu falei aqui no Página de Ouros? Mas não é o suficiente. Então eu sinto muito isso aqui, né? Eu sinto muito isso aqui, porque nunca começa, nunca vira o que é. Então pode até ser que essa pessoa não faça isso por maldade, eu não posso afirmar, né? Talvez ela realmente queira você. Só que querer você é uma coisa e estar pronta para construir com você é outra. São coisas diferentes. Então, é uma pessoa aqui que eu sinto que oferece intensidade, mas não oferece segurança. E aí que eu disse do 4 de espadas, porque ele pesa. Você está começando a se perguntar se essa química toda aqui, ó, tá vendo? Porque tem, gente, aqui tem um negócio aqui que tira o seu fôlego, né? Que mexe com o seu coração, que dá borboleta no estômago. Mas, se essa química toda compensa o desgaste, né? O desgaste que tem aqui. Porque o fogo aqui é gostoso, né? O fogo aqui é gostoso. Mas, o que adianta, né? Fogo é gostoso, esquenta, dá vida. Mas ninguém mora dentro de uma churrasqueira, mora? Ninguém vai morar dentro de uma churrasqueira. Então você quer uma relação onde também consiga descansar o seu coração. Não viver nesse atrito. É como se aqui me falasse isso. Então assim, eu sinto essa pessoa assim, é como se ela te cozinhasse. E ficar cozinhando você
essa pessoa não tem a maturidade de ser sincera, verdadeira, de ter uma conversa clara contigo, é como se isso estivesse te matando por dentro, entendeu? Vamos lá. A gente já viu, né? O que essa pessoa está mostrando. Agora eu quero saber, porque tem muito desejo aqui, o que está dentro do coração, né? O que está dentro do coração dessa pessoa? O sentimento real, né? A carta da lua. Meus amores, aqui tem uma bagunça, né? Tem uma bagunça emocional aqui muito grande. Uma bagunça interna. A lua não traz falta de sentimento, ela traz confusão. 5 de copas. Não pense você que essa pessoa não remói isso. Dentro do coração dessa pessoa, ela remói isso aí. Vamos lá, mais o que? A carta do mundo invertida. E o fundo do deck, a gente tem um 3 de ouros. Agora, voltando aqui para a carta da lua. Nossa, gente. Aqui tem um sentimento que essa pessoa, nem ela consegue organizar. É como se falasse isso. Ela não consegue organizar o sentimento dela. Aqui, sabe aquela coisa assim, a lua, ela mostra alguém que sente, mas é como se falasse que se assusta com o que sente. Então é uma hora, a pessoa ela quer se jogar e é como se ela inventasse 1000 motivos para fugir. Então é como se falasse assim, ela mesmo não se entende, ela não se entende. Ela acaba, e aí o que acontece? Ela acaba te entregando essa confusão, né? Toda aí embrulhada para presente, porque é isso que eu sinto aqui, essa confusão na sua cabeça. Só que, não estou passando pano na cabeça desse ser de luz, não. Mas esse 5 de copas mostra arrependimento. Então essa pessoa, ela olha muito para o que está estragando, para o que estragou, né? Para o que está perdendo, perdeu, para aquilo que poderia ter sido diferente. Então ela sente falta até de coisas que, quando tinha, ela não soube valorizar aqui com você, sabe? Tem um remorso, tem uma consciência pesada. E o mundo invertido é muito claro, isso não terminou dentro dessa pessoa. Pode estar parado aqui, bagunçado, sem definição, mas não está resolvido. Aqui é como uma conversa que acabou no meio, sabe? Não teve uma conclusão, né? Só que acabou ali no meio e continua sendo respondida na cabeça dessa pessoa até hoje. Tipo assim, por que eu fiz isso? Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Sabe? Eu não sei se essa pessoa tem medo de se entregar, e você que vai me dizer aí. Eu não sei se vocês já tiveram alguma coisa séria e deu muito ruim, e vocês voltaram a se comunicar mais ou menos, para quem se comunica, mas ainda não consegue ter uma definição, né? Então, o que aqui me fala? O 3 de ouros me mostra, no coração dessa pessoa, lá no fundo, essa pessoa reconhece, sim, que vocês poderiam construir algo. Então, ela vê valor em você, ela vê valor nessa relação. Só que tem uma diferença enorme entre enxergar, né, o que dava para construir e realmente saber, sabe, pegar ali no pesado. Então, aqui tem sentimento. O que está faltando, e que eu sinto muito aqui, é maturidade para transformar essa bagunça em algo que vocês consigam viver, sabe? A vida, ela tem que ser leve, mas ela não é um parque de diversão, né? Ela não é. Que a pessoa sai, faz, roda, mantém uma pessoa, é como se esse ser de luz quisesse manter você por perto, mas ela não quisesse junto assumir a responsabilidade de ter um compromisso. Você ter alguém, você não pode fazer tudo o que você quer, né? Você pode até fazer, mas que não machuque, que não atinja o outro, né? Tem que
Esse negócio, eu falo assim, os opostos se atraem. Gente, isso é a maior balela. Os opostos não podem se atrair, porque se a gente não seguir, claro que ninguém é igual, mas se a gente não tiver uma linha ali para seguir, tipo, você vai acabar puxando de um lado e a pessoa do outro. Então você não quer mudar essa pessoa. Essa pessoa, ela promete coisas para você, só que ela não cumpre. E aí você não sabe, será que essa pessoa é realmente para minha vida? Entendeu? Mas ao mesmo tempo, ela também não te deixa em paz. Ah, Bia, eu não tô falando com essa pessoa, mas não deixa em paz na sua cabeça por coisas que você viveu. Porque nem tudo aqui foi ruim, entendeu? Nem tudo aqui é ruim. É isso que eu sinto. Mas vamos lá. Gratidão, universo. O que as cartas estão querendo falar aqui pra gente, né? A verdade, as verdades que as cartas, que o universo, que a espiritualidade vão revelar aqui hoje. O que ele está querendo dizer com isso tudo, né? Vamos lá. Rei de espadas invertido. A roda da fortuna. Rei de ouros invertido. A carta do imperador no fundo do deck. Aqui é como se me falasse, sabe o quê? Depois de tudo que está acontecendo com vocês aqui, essa roda da fortuna fala sobre mudar a atitude, mudar a forma como age, mudar tudo, né? Tudo que não está combinando. Porque não adianta dizer eu te amo, eu te desejo, eu sou apaixonado por você, eu sou louco por você, ter uma química perfeita na cama, mas, né, e o resto, né? Que não é só isso, né? Então, aqui tá falando que tem que ter uma mudança. Então, depois, porque aqui tem um vendaval, tem essa roda girando, tem muita água passando por debaixo dessa ponte. Então, é como se falasse que depois disso, não tem volta. Esse ser de luz aqui, que a mesa está trazendo hoje para falar para você, é que esse ser de luz não tem outra alternativa a não ser se posicionar, tomar uma decisão. Porque me parece que a sua já foi tomada. Mesmo que você ainda esteja assim aguardando, né, ainda com aquela esperança, mas você já deu o seu veredito. Se não muda, não vai permanecer na sua vida. Entendeu? Porque o que a gente está vendo desde o início não é falta de sentimento. A mesa está escancarando isso. É falta de postura. O rei de espadas invertido mostra alguém que não sabe conversar com clareza. Ou essa pessoa se cala, ou ela fala as coisas pela metade, sabe? De repente, para alguns, tenta virar o jogo para não assumir, né, o que tem que assumir ou o que fez. E o rei de ouros invertido, o que mostra aqui, gente? Mostra a falta de segurança. Essa pessoa quer ter você ali perto dela, mas ela não entrega estabilidade, compromisso, não vem com constância. E a roda, ela tá aqui no meio desses dois reis aqui, né? Que veio o quê, gente? Olha aqui, gente. Os dois reis, autoridade pura, invertida, né? E ela tá aqui no meio. E o que isso quer dizer? A roda no meio do rei de espadas e do rei de ouros. Aqui é como se fosse um basta. Desse jeito não continua. Isso aqui fala isso. Desse jeito não vai continuar. A vida vai mexer nessa situação, porque você já mudou por dentro. Talvez antes você aceitasse esperar mais um pouco, acreditasse em mais uma promessa, desse mais uma chance. Hoje não. Hoje você pode até amar, mas você já entendeu que amor sozinho não paga essa conta emocional que está pesada aqui para você, né? E esse imperador aqui no fundo do deck, ele pede exatamente o quê? Aquilo que faltou até aqui: firmeza, responsabilidade, decisão. Essa pessoa, ela vai ter que se comportar como gente grande, porque você não quer mais ouvir eu te quero. Você quer olhar para as atitudes e conseguir dizer: agora eu vejo
você me querer mesmo, você querer o mesmo que eu, porque é isso que o imperador faz. Então você não quer mais uma promessa que venha vazia, né? É isso que aqui me conta. Vamos lá. Gratidão. Gratidão, universo. A pergunta que me traz aqui muito, eu sei que tem imaturidade, tem muita imaturidade. Mas quais os motivos reais dessa pessoa? Por que essa pessoa ela não se posiciona? Quais os motivos reais aqui dela, dentro dela? 5 de ouros. 7 de ouros. Mais o quê? A carta dos amantes. O 5 de ouros traz medo, né, gente? Medo. Traz insegurança. Eu não sei se no passado essa pessoa passou por uma situação dentro de uma relação onde ela foi rejeitada, para alguns pode ser, né? E essa pessoa olha para um futuro com assim, vamos lá, entra numa relação hoje e olha para um futuro e ela fica com medo desse futuro, porque o 5 de ouros e o 7 de ouros me traz muito medo. Medo, sabe? Falta de segurança. E a carta dos amantes me traz assim, ó, uma pessoa que não tem dúvida do que sente, mas sabe que precisa tomar uma decisão importante. Só que essa decisão importante, hoje, tá? Não traz segurança, é como se falasse isso. É como se essa pessoa, meus amores, peraí. Aqui me dissesse assim, ó. Essa pessoa, ela quisesse uma garantia, sabe? Uma garantia antes de se entregar, de se jogar, de estar dentro. Só que relacionamento não vem com nota fiscal, né? Nem com garantia ali de 2 anos. Para a gente viver uma relação, a gente vai ter que correr algum risco. E os 5 de ouros mostram um medo forte de não ser suficiente, de ser abandonado, né? Sei lá, de investir e depois ficar com a mão abanando. É como se aqui falasse isso. Bia, tá invertido, pode ser, tá? A sua energia do ser de luz aqui. Mas é isso que eu sinto aqui. Então, se a gente está falando do ser de luz, pode ser você, mas a gente está falando do ser de luz, a gente pode estar falando de alguém que passou por uma relação para alguém aqui, que essa pessoa se traumatizou, mas ela tem que vencer esses traumas, né? Não dá para ficar alimentando você e, tipo assim, e aí, só isso? Não dá, né? Então pode ser aqui uma ferida antiga, sabe? Pode sim. Mas o 7 de ouros, ele mostra que, por causa disso, essa pessoa ela fica fazendo, assim, avaliando demais. Ela observa, ela espera. É como se ela testasse, né? Ela quer ver até aonde você vai. Enquanto, né, aquela pensa se ela vai plantar ou se ela não vai plantar, aí você fica ali esperando a árvore nascer. E é essa que é o ponto aqui. E os amantes, é como eu falei, mostra aqui que o sentimento, né, mostra que o sentimento coloca essa pessoa diante de uma escolha séria. Não é só escolher ficar com você, é escolher abandonar esse jeito, me perdoa, tá? Mas esse jeito covarde que essa pessoa traz aqui. Porque é uma pessoa que é como se falasse que ela tenta evitar, sabe, aquela coisa, a própria dor, né, deixando você insegura. É como se falasse isso, deixando você insegura hoje. Então, o motivo real aqui, o que me mostra aqui, não é falta de sentimento, é medo do que pode acontecer se ela assumir essa relação, esse amor de verdade. Só que isso, assim, isso explica o comportamento, né? Eu estou explicando aqui o comportamento, mas não estou passando pano. Porque seja lá o que ela tenha vivido ou o que ela está com medo de soltar para viver com você, a ferida é dela.
Mas é como se aqui falasse que quem está pagando a conta é você. E isso não é justo. Concorda comigo? Isso não é justo. É isso que me mostra aqui. Vamos lá. O que vai fazer essa situação movimentar, né? Se ela tiver movimento, tá, meus amores? O que vai fazer essa situação movimentar daqui para frente? 6 de espadas. 5 de espadas. 9 de copas. Fundo do deck, o Ás de espadas. Essas cartas, elas conversam com tudo que a gente já viu até agora, inclusive com essa parte aqui, última que a gente viu dessa pessoa, gente. O 6 de espadas é como se falasse assim, como se, assim, o que vai fazer essa história se movimentar? Você não baixar a guarda, como você já está fazendo. É como se ele falasse que dessa vez você está decidida, mesmo que você queira muito, mas você está decidida. Então, o 6 de espadas é, eu me afasto para eu olhar do outro lado, né? É você se afastando e olhando do outro lado. E eu acredito que seja nesse seu afastar que essa pessoa vai ver que ela perdeu a batalha no 5 de espadas, né? Porque não dá para ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo, cansa, né? Quando a pessoa age sem noção nenhuma com você. E aí vem o 9 de copas, que fala o quê? Da plenitude, fala da satisfação, fala da entrega, né? Então, assim, tem muita entrega para acontecer aqui, mas o Ás de espadas fala que também tem muita coisa para ser colocada na mesa, muitos pingos nos is. Por que os pingos nos is? Porque o 6 de espadas aqui mostra essa pessoa percebendo que você não está se afastando, assim, de brincadeira, se afastando de brincadeira, você está se afastando de verdade. E que a situação está escapando assim das mãos dela. O 5 de espadas é quando essa pessoa entende que perdeu o próprio jogo. Então, é uma pessoa que tentou evitar uma decisão, uma conversa, aquele compromisso, mas essa postura acabou empurrando você para longe dela. E aí entra esse 9 de copas. O desejo de ter você, de viver aquilo que essa pessoa quer, aqui para mim começa a falar mais alto do que esse medo todo que a gente viu. Então, é esse incômodo de perceber assim, ó, eu posso perder justamente aquilo que eu queria, né? Que acaba movimentando. Então, eu sinto esse movimento vem disso. E esse Ás de espadas confirma que essa situação, ela anda quando a verdade não puder mais ser evitada. Tipo, tudo que foi falado aqui, talvez muitos de vocês não tinham conhecimento. O medo que essa pessoa tem de se jogar numa relação ou de voltar para uma relação por conta de situações que aconteceu ou num outro relacionamento que ela teve ou dentro dessa relação que teve com você. Eu não sei, você encaixa aí. Então esse Ás de espadas traz isso, tá? Não dá mais para ser evitado. Essa pessoa ela vai precisar olhar com clareza, né, para o que está acontecendo. E, tipo assim, se colocar no seu lugar também. E entender. Ou ela se posiciona, ou essa pessoa, que é você, né, vai atravessar esse rio. E a pessoa vai ficar do lado de cá. Ela não vai atravessar com você. Ó, nem tinha visto, ó. Fundo do deck, um 10 de espada. Se não muda, vai caminhar para o fim. Porque pode ser muito bom, pode ser muito gostoso. É aquilo que eu disse lá no início. Você gosta dessa pessoa, tem grandes sentimentos por essa pessoa. Você não precisa dela para você viver. Então você quer mais do que isso, você quer paz. Entendeu? É como se aqui me dissesse isso. Vamos lá. Como que isso chega para você, né? E qual é o recado da mesa para a gente finalizar? Vamos lá. Primeira carta que caiu, um pajem de espadas invertido e um rei de copas invertido. E um 3 de espadas. Tudo isso que você está vendo, que você está vivendo, dói. Por mais forte que você seja, dói. Fundo do deck é a carta da estrela. Então,
como tudo isso chega para você. É difícil entender realmente como alguém que tem sentimento, que quando está perto, quando esteve perto, demonstrava isso tudo, não tem coragem de assumir uma relação. É como se isso doesse porque você fica cheia de ponto de interrogação na cabeça, né? A gente não consegue realmente entender a outra pessoa. E ao mesmo tempo, eu disse, tem uma esperança aqui, mas ao mesmo tempo, ó, a carta da justiça também, né? Ao mesmo tempo, você traz essa esperança, mas você traz muita coisa assim, isso não está sendo justo, né? E aí, o recado da mesa junto com isso tudo, gente, é como se falasse, você está se machucando, a gente tem um 3 de espadas. Então, vou ser bem sincera aqui. É como se falasse, para você parar de tentar montar esse quebra-cabeça com peça faltando. O pajem de espadas invertido mostra o tanto aqui, ó, o tanto que você pensa, observa, tenta não pensar, mas pensa. Tenta entender cada silêncio, cada sumiço, cada mudança de comportamento. Só que isso é como se falasse que está fritando a sua cabeça. O rei de copas invertido confirma aqui que o problema não é você, assim, não ter entendido direito. O problema é essa pessoa sentir e não saber lidar com o que ela sente, sabe? E sentimento mal cuidado, ele também machuca. E eu sinto que está doendo aí em você, né? Às vezes machuca até mais, porque deixa a esperança, o quê? Junto com dor. Então, o 3 de espadas diz que você não precisa fingir que está tudo bem só porque é forte. Doeu, decepcionou, te fez questionar, né? Questionar aí até seu próprio valor. Mas, como eu disse, a justiça está aqui, ó. A justiça, ela pede para você olhar, né? Para que você olhe menos para aquilo que essa pessoa diz, que ela diz sentir, e olhar mais para aquilo que ela realmente entrega. Porque não é justo com você viver de dúvida, enquanto a outra pessoa está ganhando tempo para se decidir. E a estrela, ela não manda você perder a esperança. Aqui ela só pede para você mudar o lugar onde você está depositando essa esperança. Por quê, gente? Primeiro em você, na sua cura. Coloca essa esperança nisso. Na certeza de que você merece viver um amor claro. Se essa pessoa ela quiser fazer parte disso tudo aqui, ela vai ter que chegar com verdade, com postura. Porque esperança é uma coisa. Ficar esperando alguém decidir se te escolhe é outra completamente diferente. E você merece muito mais do que isso. Você é uma pessoa especial e incrível. Eu estou dizendo para você desistir? Não. Eu estou dizendo que não dá para ser a dúvida, a incerteza de ninguém. Até quando você vai viver assim? O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver que ser seu, vai ser seu. Você não precisa forçar nada. E você não tá louca, não. Não é coisa da sua cabeça, não. Quem tá perdida é essa pessoa. Entendeu? E tudo tem limite. E você já colocou o seu. Tá bom, meus amores? Ó, meu coração para vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fui.